A Declaração de Salamanca foi firmada em 1994 e demanda que os estados assegurem que a educação de pessoas com deficiências seja parte integrante do sistema educacional. Mas, depois de 21 anos, a educação pública de Ponta Grossa ainda não está totalmente pronta para atender alunos com deficiência. Em entrevista com a mestra em educação, Anita Henriqueta Kubiak Tozeto, abordamos a situação da educação especial e inclusiva em Ponta Grossa. Como que a senhora avalia a educação inclusiva aqui em Ponta Grossa? Deixou muito a desejar ainda, né? Seriam as faltas assim de a estrutura, está faltando estrutura para que realmente aconteça a inclusão, eu vou falar assim, nas escolas, né? Mesmo a família precisa ter mais informações, né? Então, na realidade, para mim, não está acontecendo ainda. Você acha que a universidade está preparada para receber esses alunos? Está se preparando, né? Como nós temos como exemplo há pouco tempo que foram feitas as guias, linhas guias, né, para o deficiente visual, mas ainda não estão completas, como a gente pode perceber, né? Inclusive a parte que foi feito no bloco C, né, no hall do bloco C, está perigosa, né, escorregadia, né? Então falta muito ainda para a universidade se preparar mesmo. E, professora, quais políticas públicas elas são voltadas para pessoas com deficiência na educação? Existem essas políticas? Como é que elas funcionam? Olha, elas não estão completas, né, as políticas públicas, mas se toda a legislação voltada para a educação especial e inclusiva funcionasse realmente, né, seria muito bom. Mas, como eu já falei, né, não existe estrutura para as coisas, as escolas estão sem essa estrutura ainda, né? Então, as políticas existem, mas falta o cumprimento delas, né? E dando uma olhada no decreto 7.611 de 2011, ele garante uma série de questões, garante educação ao longo da vida, garante inclusão, escola gratuita, adaptações na estrutura do prédio, garante uma série de benefícios, né, para os alunos que tenham algum tipo de deficiência. Isso hoje ele acontece? Não está acontecendo ainda. Raramente você vê alguma coisa sendo consumada. Por exemplo, volto a falar no deficiente visual, essas linhas guias nas ruas não existem ainda. Se alguma quadra está com linha guia, se o deficiente for querer entrar numa loja, né, ou atravessar de uma quadra para outra, ele não tem como se guiar. A sinalização sonora, que mais? Tem uma série de coisas que a gente pode citar pensando em cada deficiência, né, que não foram cumpridas ainda, né? Não sei se serão. É um processo, mas é um processo muito longo, né? O governo precisa investir e pensar mais das pessoas que necessitam para realmente poderem cumprir a sua cidadania. E assim, o que precisa ser feito ainda para que essas políticas públicas para a educação inclusiva sejam realmente efetivadas? Que sejam cumpridas, que o governo olhe, né, para aquilo que foi determinado e invista nisso aí. Falta cumprir aquilo que foi determinado. E se a gente fosse pensar numa estimativa assim de em quanto tempo a senhora acha que precisaria? Se eu falar 20, eu não te digo, não posso garantir. Já quanto tempo, né? Nós tivemos, 94, que foi a Declaração de Salamanca, que nós tivemos onde as coisas começaram a serem feitas mesmo, né? Na nossa LDB, a 93, 94, né? Que é de 96, tem o título 5,
né, que também garante falar a respeito da educação especial, né, na escola. Então, é, é, falta cumprir a lei. E pensando assim, até que isso seja cumprido, como que é possível trabalhar nas escolas hoje com a falta de cumprimento dessas políticas públicas? Olha, a primeira coisa, eu acho que precisa investir na infraestrutura das escolas e principalmente na formação dos professores. No momento em que tem um aluno deficiente em sala de aula e o professor vê que precisa de apoio, quando ele pede o apoio, né, para quem está, para os assessores, em geral mandam, né, para a sala de aula para cuidar do aluno deficiente uma aluna nossa que está fazendo estágio lá. Então, ela tem noções básicas de atendimento para o deficiente e jogam para elas, né? Colocam para elas atender os alunos e elas fazem o que podem, vão perguntando para a gente vai orientando, né? Então, é isso aí.